Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor baseado em ciência, baseado nas melhores evidências disponíveis. E hoje a gente recebeu umas perguntas na caixinha e a gente vai responder essas perguntas e falar um pouquinho sobre o nosso tema central, que é o tema dor, não é mesmo? A gente só entra aqui para falar sobre dor, a gente vai falar mais uma vez sobre dor. E por que que isso se repete todos os dias? Porque o nosso discurso aqui, pessoal, praticamente não surte efeito, porque todo santo dia a gente recebe pacientes que caíram no mesmo ciclo vicioso de doença, inflamação e lesão. Então a gente tem que falar isso diariamente aqui para tentar mitigar os efeitos dessas intervenções que são biomédicas exclusivamente, fazendo com que o paciente fique nesse ciclo de dor, espasmo, incapacidade, cada vez mais dor. E aí eu falo isso não é porque eu sou fisioterapeuta não. Não é uma questão de classes profissionais, médico, fisio, enfermeiro, farmacêutico, não. É uma questão de quem trabalha seguindo a ciência e de quem não trabalha seguindo a ciência. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Se o paciente amanhece com dor lombar irradiada para a perna, por exemplo, rigidez matinal, vai tomar um banho com dificuldade, vestir a roupa com dificuldade, aí do nada ele começa a melhorar, à medida que ele vai fazendo as atividades do dia a dia, ele começa a melhorar durante o dia, no final do dia ele está pior de novo, e aí isso se repete por 2, 3 meses, e ele bate na emergência, a história clínica, o padrão clínico desse paciente não é um padrão que precise de remédio, cirurgia ou qualquer procedimento invasivo. A história clínica, o padrão clínico desse paciente é um padrão de rigidez, um padrão que a gente já saca há muito tempo e a gente tem que interferir baseado em movimento. E aí eu vou falar para vocês aqui sobre uma iniciativa mundial, né, chamada Choosing Wisely. Não sei se já ouviu falar. O Choosing Wisely, do inglês, escolhendo sabiamente. Ele tem para praticamente todas as áreas, salvo engano. Tem para oncologia, tem para ortopedia e tem um para dor lombar, né, para dor musculoesquelética. E a recomendação expressa do Choosing Wisely é não fazer exames de imagem antes de 6 semanas se o paciente não tem suspeita de patologia grave. E o que seria patologia grave? Vamos lá. Deixa eu só encerrar esse formulário aqui e aí eu já vou explicar para vocês. O que seria patologia grave? Patologia grave seria fratura, infecção, câncer, né, por exemplo. Fratura, infecção, câncer. E identificar essas fraturas, essas infecções, câncer, tuberculose óssea, espondilolistese, identificar esses problemas não precisa de exame de imagem necessariamente, você precisa ter um bom exame físico, uma boa anamnese. Por exemplo, se o paciente estiver com febre junto com a dor é sinal de infecção. Se o paciente estiver perdendo peso sem motivo, perda de peso sem razão aparente, é uma suspeita de uma red flag que o paciente pode estar com a metástase. E se o paciente está com a metástase, amigo, você não toca nele, você manda direto para o médico investigar para fazer o tratamento mais precoce possível para um possível câncer. Se o paciente teve trauma, queda ou acidente, o cara tem risco de ter quebrado a coluna, ter fraturado a coluna. E nessa brincadeira, se você não sabe identificar esse padrão clínico, você acaba tentando tapar o sol com a peneira. Porque você vai fazer intervenção, o paciente não vai melhorar, vai dizer que fisioterapia não presta. E aí quando chegar no médico, o médico vai dizer, isso aí não é para fisioterapia não. E aí a crença desse paciente e tudo que ele vai falar a respeito do que ele passou diminui o efeito terapêutico da fisioterapia. Então a gente tem que aprender a identificar isso aí. Então esse padrão clínico é um padrão de rigidez. Se ele vai na emergência e toma um remédio
melhora, a gente não pode dizer que é o remédio que melhorou. Por que não pode dizer que é o remédio que melhorou? Porque existem vários confundidores que fazem com que o paciente melhore sem ser a intervenção medicamentosa. Exemplo, o paciente estava em crise de coluna e foi com a dor 9 de 10. Se a dor de 0 a 10 é 9, é mais fácil ela regredir para média ou ela subir para 10? 10 é o teto máximo, ela tem muito mais margem para regredir para média. Se você está atendendo o paciente e você pergunta para o paciente, você está melhor? Se você é um bom profissional, um profissional educado, empático, que faz um bom espelhamento, que tem uma boa escuta ativa, que faz uma boa entrevista motivacional, esse paciente ele vai ter um efeito Hawthorne. O efeito Hawthorne é aquele paciente bonzinho que não quer frustrar a gente. Ele não diz que está pior, ele não diz que está igual, ele sempre diz, estou melhor um pouquinho. E você acredita na percepção dele, mas ele está falando isso porque ele não quer te frustrar. E aí você tem que estar ligado nesse aspecto aí. Tá entrando ligação aqui, eu vou botar o celular no modo avião só para não interromper a live, tá? Pronto, voltamos já no modo avião, ninguém vai ligar mais não. Então, a gente tem que mitigar esses efeitos do sistema biomédico. E aí quando eu falo sistema biomédico, eu não estou falando de profissão, como eu falei, né? Eu estou falando de uma forma de pensar. Olha, Adri Moreira de Jesus entrou aí na live. Boa noite, seja bem-vinda. Imagine que Adri Moreira evoluiu com a dor cervical, irradiada para a escápula, com dormência e formigamento nos braços. Essa dor cervical irradiada para a escápula, ela tem pouquíssima chance de ser uma lesão musculoesquelética, uma ferida aberta, de ser uma doença musculoesquelética, uma doença reumática, ou de ser um processo inflamatório, uma vez que ela não tem nenhuma doença sistêmica, eu suponho. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos pacientes não tem nenhuma doença sistêmica reumática que justifique um processo inflamatório em curso. Não passaram por trauma, queda ou acidente que justifique um processo inflamatório em curso. Então é muito fácil eu chegar para um paciente desse, que teve dor na escápula ou que teve dor lombar e amanhece pior, durante o dia ele melhora, é muito fácil de chegar para ele e falar, tá inflamado. Você concorda? Se eu falar com ele, tá inflamado, ele vai acreditar no que eu tô falando, porque eu tô vestindo um jaleco branco, eu disse para ele que tá inflamado, é só tomar um anti-inflamatório. Ele vai criar um conceito de que ele não pode mexer. Porque se ele mexer, vai inflamar mais, né? Qual que é o problema disso? A inatividade nesse perfil de paciente é muito ruim. Porque aumenta a rigidez de movimento, aumenta a incapacidade, aumenta o isolamento social. O paciente deixa de participar de atividades da família, do lazer, por causa da dor, por causa do medo do diagnóstico. Tem uma série de efeitos catastróficos, nocivos, tudo depois que ele tem o diagnóstico. E se falaram para ele que está inflamado. O segundo ponto é, precisamos de exame de imagem porque precisamos investigar mais. Você pode ser educado, comunicativo, como for. O paciente vai achar que você está suspeitando de alguma doença. E se o paciente está achando que você suspeita de alguma doença, o que é que vai acontecer? Efeito nocebo. O efeito nocebo, já eu volto a falar do Choosing Wisely. O efeito nocebo vai reforçar uma crença negativa, uma expectativa negativa que o paciente tem diante do seu tratamento. E aí ele vai ficar preocupado 72 horas até o exame sair, às vezes a semana inteira até o exame sair. E a preocupação gera privação de sono, que gera aumento de estresse, cortisol, adrenalina, que reforça o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele estimula o mecanismo de luta ou fuga. É como se você tivesse preparado o tempo todo para um confronto. O estado de tensão muscular aumenta abruptamente. Qualquer situação de estresse que você esteja passando vai aumentar a percepção de dor. E qual é o problema, o terceiro problema dele achar que tem uma lesão? Você falou, caramba, sua coluna está lesionada. Você está com a síndrome facetária.
Você tá com a hérnia de disco, e aí aparece na imagem ali a hérnia de disco, né? Você tá com a hernia de disco, você tá com síndrome facetária, sua coluna tá lesionada. Ora, se eu tô com a lesão, eu tô com a ferida aberta. Se eu tô com a ferida aberta, movimentar é ruim. E aí o cara faz repouso, remédio, ultrassom, alongamento. Detalhe, né? Alongamento abre mais a ferida e o paciente acha que fazer alongamento é inofensivo. Tem alongamentos nesses quadros de dor com tensão do nervo que agravam abruptamente o paciente. Então a gente tem que ficar ligado no que a gente fala. Então temos 3 problemas aí. Já já eu respondo as perguntas, tá? Tô vendo que chegou pergunta aí nos comentários e na caixinha. Já já eu respondo aí, viu, Rodrigo? Então, 3 problemas: doença, lesão e inflamação. Se o paciente acha que tem algum desses 3 problemas porque passou por um profissional que atua no sistema biomédico, ele vai ficar com mais medo, mais ansiedade, vai aumentar a tensão muscular, vai ficar mais inativo e essa inatividade aumenta a dor. Então você está entrando num ciclo vicioso de remédio, bloqueio, injeção, corticoide, infiltração e não está melhorando. Caio, e aí essas coisas não servem para nada? Aí eu vou te explicar aqui agora. Ó, para eu saber se uma coisa presta, tá aqui o remédio para dor de... Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui o remédio para sua dor de coluna. Tá aqui uma cápsula de farinha. Eu vou pegar 50 pessoas com dor na coluna e vou dar o remédio para dor na coluna. E vou pegar mais 50 pessoas e vou dar o outro remédio que eles acham que é para dor de coluna, mas é uma cápsula de farinha, ou seja, uma substância inerte que não tem efeito terapêutico. E aí eu vou comparar. Vou dar essas medicações de 12 em 12 horas. Vou acompanhar por 1 semana, 4 semanas, 8 semanas e 12 semanas. E vou ver qual a diferença entre os 2 grupos. E aí os estudos que fazem isso, não só com remédio, mas, por exemplo, com pilates, com RPG, com musculação, com liberação miofascial, ventosa, as revisões sistemáticas que comparam os 2 tipos de intervenção para dor nas costas, mostram que o paciente que tomou a cápsula de farinha melhora igual ao paciente que tomou o anti-inflamatório. O paciente que fez a infiltração, corticoide, fez ácido hialurônico, fez plasma rico em plaquetas, quando comparado com injeção de água com sal na articulação, também melhora igual. E aí você me pergunta, mas Caio, o que está acontecendo aí? Está acontecendo todos aqueles confundidores que eu expliquei para vocês agora no início da live. Regressão para média, Hawthorne Effect, efeito placebo, a expectativa do paciente, o seu viés de memorização. A gente só memoriza os pacientes de sucesso, pessoal, ou de muito insucesso. A gente não memoriza a média dos resultados. Então, tudo isso aí é confundidor que só controlando intervenção versus placebo a gente vai saber se a intervenção é efetiva. E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria dos pacientes melhoram pela história natural. 60% dos pacientes melhoram sozinho em 6 a 8 semanas. Sem fazer nada, nenhum tratamento. Hérnia de disco, o paciente em um ano o paciente está 86% melhor. Aí você pergunta, Caio, mas quem tem tempo para esperar um ano? Eu vou fazer logo a cirurgia. Aí você compara, sabe o que? Você pega 2 grupos de pacientes, 50 pacientes com dor lombar irradiada para a perna por hérnia de disco, 50 pacientes com dor lombar irradiada para a perna por hérnia de disco. Divide em 2 grupos. O primeiro grupo vai fazer o seguinte, ó, consulta pré-anestésica, exames cardiológicos, todo o ritual pré-cirúrgico, vai para a sala de anestesia, toma anestesia, seda. O cirurgião vai lá, faz a incisão cirúrgica, abre o tecido e não faz o procedimento cirúrgico, fecha a incisão e dá alta para esse grupo, para esse primeiro grupo. Aí você pega o segundo grupo com o mesmo perfil,
mesma faixa etária, dor lombar irradiada para a perna, diagnóstico de hérnia de disco, e faz o seguinte, ó, consulta pré-anestésica, exames eletrocardiográficos, exames laboratoriais, vai para a cirurgia. Na hora da cirurgia faz a anestesia, o cirurgião vai lá, faz a incisão e faz o procedimento. Dissectomia, vertebroplastia, laminectomia, cirurgia endoscópica, enfim, o procedimento que ele tiver habilidade. E aí, ele fecha a incisão e dá alta para o grupo de pacientes. O grupo que fez a cirurgia de verdade melhora igual ao grupo que fez a cirurgia de mentira. Caio, que porra você tá me falando? Aí você pega pacientes com enxaqueca fazendo acupuntura. Um grupo faz acupuntura de verdade, o outro grupo faz acupuntura sham. Como é que seria a acupuntura sham? Sham é do inglês de falso, tá? Sham acupuncture. Acho que é assim que você busca lá. Acupuntura sham, você bota assim. Ensaio clínico randomizado ou revisão sistemática. Aí o paciente com dor de cabeça que fez acupuntura de verdade melhora de uma forma bem substancial. Vamos didaticamente falar, 30%. Se eles soubessem que a melhora era essa, eles não teriam pago pelo tratamento. O grupo que fez a cirurgia falsa não seguiu os pontos da medicina tradicional chinesa e tiveram um resultado igual para enxaqueca. Vamos dar um exemplo de ATM. Você está aí com dor na articulação temporomandibular, você está rangendo os dentes, você está tendo bruxismo na hora de dormir, você tem dor quando mastiga um alimento sólido, carne, por exemplo. Aí você vai num dentista. Aí o dentista faz uma, tomografia de feixe cônico. Ou faz uma radiografia panorâmica. Ou faz uma ressonância da ATM. E aí o dentista vai lá e fala, ó, seu disco está deslocado. A gente tem que fazer uma discopexia, lavar a articulação, ou a gente tem que fazer uma artrocentese. Pessoal, ó, eu sou fisioterapeuta, eu não sou dentista, eu não sou médico, então eu posso estar falando besteira aqui em relação ao nome dos procedimentos e para que eles servem. Eu só estou falando de uma questão didática para vocês. Eu vou dar um exemplo da fisioterapia também com mais precisão. Então, se tiver dentista ou médico aí, me corrigem quanto aos nomes dos procedimentos. Aí você compara os dois grupos, né? Um grupo faz a artrocentese, faz a colocação do disco da articulação temporomandibular no lugar. E o outro grupo faz todo o ritual pré-cirúrgico e não faz o procedimento propriamente dito. Cirurgia verdadeira versus cirurgia falsa. E aí compara os pacientes e acompanham por um ano. Em um ano, os dois grupos melhoram igual. Todos os confundidores estão agindo para te melhorar. O corpo tem um fenômeno chamado homeostase. A homeostase é a capacidade do organismo se manter em equilíbrio frente a perturbações ambientais. Gente, segundo a neurociência, todas as modificações que o nosso organismo sofre é por consequência do ambiente em que vivemos e do comportamento em que adotamos frente a esse ambiente. Ah, eu tô com a tendinite. Cara, tá com a tendinite, seu tendão tá inflamado, vamos desinflamar. Vamos fazer uma infiltração de corticóide, vamos fazer anti-inflamatório não esteroidal oral, vamos fazer repouso e gelo. Aí acontece um fenômeno muito engraçado. O paciente, ele não se pergunta por que inflamou. Cara, mas o que eu fiz para inflamar? Ah, eu tô sentado no computador muito tempo. Tá, você tá usando os dois braços. Ah, mas esse é o braço do mouse. Tá. Aí você fez uma ressonância do ombro. A ressonância do ombro achou tendinopatia, bursite, tudo que artrose acromioclavicular. E aí o médico falou para você que tá doendo por causa disso. Fez todos esses procedimentos. Aí você vai lá, por curiosidade, e faz uma ressonância do ombro que não dói. E aí, em pacientes com dor no ombro unilateral, a prevalência dos achados anormais de exames de imagem é igual no ombro que dói e no ombro que não dói. Ora, se a artrose acromioclavicular está fazendo meu ombro direito doer, por que eu tenho artrose no ombro esquerdo e meu ombro esquerdo não está doendo? A gente tem que aprender a se questionar um pouquinho, porque o sistema ganha com você doente. O sistema não quer tirar você da doença.
O sistema quer que você rode em diversos serviços diferentes. Então a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente está fazendo com os pacientes. Então já dei... aí perguntaram, né? Qual que é a referência disso aí que eu tô falando? Eu falei na live passada e aí eu recebi 3 directs perguntando qual é a referência. Eu vou abrir aqui no computador e vou virar a tela, tá? Para vocês verem o livro, a capa do livro, tá? Image. O livro é esse aqui, ó. Surgery, The Ultimate Placebo. Beleza? Esse é o livro. Não tem em português, tá? Você compra na Amazon, usa o Google Tradutor, baixa no Kindle e um abraço, tá? Essa aí seria a referência desses estudos que testam cirurgia falsa e o paciente melhora com a cirurgia falsa, né? Então vamos lá, vamos responder umas perguntinhas aqui enquanto daqui a pouco a gente continua a live. Seu curso e metodologia é indicado para quem está se formando agora ou vou ficar um pouco perdido? Rodrigo, eu tenho o viés que eu tô te vendendo o curso. Se eu tô te vendendo o curso, tudo que eu vou te falar é para você comprar, tá? Então você já analisa com esse meu viés. A minha recomendação é, você vem aqui nos meus destaques, clica na aba alunos, você vai ver todos os feedbacks dos alunos que deram feedback, né? Vai ver o que é que os alunos acharam, e aí você vai ver o arroba deles. Aí você caça o arroba deles e vai falar com eles o que é que eles estão achando, beleza? Isso aí vai ser mais fidedigno para você tomar sua decisão. Ponto número 2. Rodrigo, o curso é para você que está se formando. O curso é idealizado para quem está saindo da faculdade ou para quem saiu nos 3 primeiros anos de faculdade. Por quê? Eu ensino fisioterapia musculoesquelética do absoluto zero, da avaliação musculoesquelética de todas as articulações até o tratamento de todas elas, para que você alcance a expertise profissional. Rodrigo, eu tenho alunos que entraram no 8º semestre antes de se formar e hoje estão tendo resultados expressivos e estão sabendo escolher os cursos que eles fazem depois do meu, porque eu mostro as evidências lá dentro do curso e aí você não cai no conto do vigário. Vou fazer um cursinho de ventosa ali, um cursinho de liberação miofascial ali. Eu vou te mostrar o que tem evidência científica de que funciona e o que não tem evidência científica de que funcione. E aí você vai tomar sua decisão pós o meu curso e vai selecionar melhor os cursos. Tem vários alunos que entraram no 8º semestre, no último ano de graduação. Tem muitos alunos do 1º ao 3º ano de formado, mas eu também tenho alunos que têm 15 anos de formado. Eu tenho alunos que têm 10 anos de formado, só para aprender a minha visão, né? Como eu mesclei as diversas metodologias que eu passei, beleza? Então, obrigado pela sua pergunta aí. Qualquer coisa, você me manda um direct que aí eu te explico melhor. Aí, rapaz, tem alunos que não são formados, que atendem como muito melhor que muitos profissionais por aí. O curso é top demais. Kellerman é suspeito, viu, pessoal? Kellerman é aluno da 2ª turma, eu acho. Né, Kellerman? 2ª turma. E Kellerman sempre dá feedbacks surreais aí depois da mágica acontecer. Acho que o Kellerman teve um caso de ATM, não foi, Kellerman? Que o Kellerman travou na evolução do tratamento da ATM do paciente, aí jogou lá na comunidade. A gente tem uma comunidade que a gente dá suporte, né? A cada 15 dias eu vou lá na comunidade ver os casos clínicos que foram postados para eu dar a minha pitadinha, né? Para evoluir aquele caso clínico. E aí eu dei uma estratégia, nem mostrei, né? Eu só escrevi a estratégia que ele deveria usar e do nada o Kellerman atendeu o paciente e a paciente abriu a boca mais do que tinha aberto antes e evoluiu bastante. Aí tem um feedback sucesso do Kellerman lá. Beleza, Rodrigo? Isso que tenho medo de ficar fazendo muitos cursos. Pois se você clicar aí no meu link do perfil, você vai ver minha plataforma lá, você vai ver a cacetada de curso que eu fiz.
Você tira 60% daquilo ali que não prestou para nada na minha vida profissional, enquanto clínico, né? Meu curso é para clínicos, tratamento da dor para clínicos. Se você quer ser professor, não faz meu curso. Se você quer ir para o mestrado e para academia, não faz meu curso. Se você quer aprender reabilitação traumato-ortopédica, não faça meu curso. Meu curso é para tratar dor crônica primária inespecífica sem relato de trauma, que é a maioria é a maioria da demanda musculoesquelética atualmente em consultório, beleza? O Kellerman, na verdade, ele já era formado há um bom tempo, tá? Ele já tinha experiência, a gente já tinha se encontrado em vários cursos por aí, tá? Então o Kellerman é um profissional de alto gabarito aí, ele não é recém-formado não. Deixa eu ver aqui. A mãe da paciente agradece até hoje, né, Kellerman? Melhor publicitário do Brasil, grande Rafael Palmeira, acabou de entrar na live. Vamos nessa. Deixa eu ver quem mais aqui. Foi só o Rodrigo que perguntou, né? Cadê? Então é isso, beleza. Se tiver mais perguntas, vai mandando na caixinha aí. Então, pessoal, enquanto fisioterapeuta, eu preciso ter um raciocínio crítico e utilizar um modelo hipotético dedutivo. Exemplo, essa paciente que eu falei que tem dor lombar irradiada para a perna e que acorda ruim com rigidez matinal, melhora ao longo do dia, piora de noite de novo, é um padrão clássico. Só que o padrão clássico, que pode ser um bloqueio de movimento, ele pode se disfarçar de todas as outras coisas que você imaginar. Essa mesma dor na perna dessa paciente pode ser uma estenose, se ela tiver mais de 60 anos. E aí já falei de bloqueio de movimento e de estenose. Essa dor na perna pode ser uma síndrome radicular sem resposta mecânica, que tem uma outra, é a mesma apresentação clínica, mas tem uma outra característica. Ou seja, já falei de 3 coisas. Essa dor na perna dessa paciente pode ser uma aderência de raiz nervosa. E se for uma aderência de raiz nervosa, o tratamento é completamente diferente. Então a gente tem 4 possibilidades aqui. O que mais que essa dor na perna pode ser? Essa dor na perna, ela... não lembro de mais alguma coisa aqui agora não. Vamos pensar só nesses 4. Então, chegou para você 4 pacientes, você vai atender amanhã, 7 horas da manhã, primeira paciente, dor lombar irradiada para a perna. E aí você vai avaliar e vai traçar estratégias e reunir características da avaliação que enquadrem ela num bloqueio de movimento. Exemplo, bloqueio de movimento, ela vai estar sempre tendo uma melhora brutal, inequívoca, que o paciente faz assim, uau! E essa dor na perna tende a centralizar, subir para a coluna. Se essa paciente for uma centralizadora, ela é um bloqueio de movimento. Aí 8 horas da manhã, segundo paciente, mesma característica, dor lombar irradiada para a perna. Só que ela não apresentou o uau. Você testou todos os movimentos que você conhecia e ela não tem nenhuma resposta inequívoca. Ela tem uma resposta consistente. Toda vez que você coloca atenção na raiz, produz a dor dela e ela não fica pior. Você bota o teste de tensão neural, a dor concordante aparece. Você pergunta quanto tempo ela tem de dor, a dor dela tem mais de 8 semanas. É o primeiro episódio da vida? Não, eu já tive vários episódios antes desse. Uma série de bloqueios de movimentos anteriores que evoluíram para uma aderência de raiz nervosa. Então, a segunda paciente foi uma aderência de raiz nervosa. A terceira paciente, 9 horas da manhã, mesmo padrão clínico, dor lombar irradiada para a perna. Você avaliou ela e ela tem dormência e formigamento na perna, tensão neuroadversa, agrava com praticamente todos os movimentos, fica pior, você suspeita de um quadro inflamatório, a dor dela tem, 4, 5, 6 semanas, e nada que você coloca de estratégia, mesmo tirando a gravidade, melhora a paciente. Você vai para o plano lateral, coloca abertura de espaço, ela tem um alívio momentâneo, mas quando fica em pé não muda nenhuma referência. Essa paciente é enquadrada no diagnóstico de síndrome radicular sem resposta mecânica.
E aí o tratamento dessa paciente é completamente diferente das duas pacientes iniciais. Aí quarta paciente, 10 horas da manhã, você vai atender. Mesmo padrão clínico, dor lombar irradiada para a perna. Essa paciente, ela já nem tem tanta dor lombar, ela tem só dor na perna. E aí ela fala para você assim, ó, rapaz, eu vou andar no shopping, piora muito minha perna, eu tenho que sentar para aliviar. Mais de 60 anos. Ah, é o primeiro episódio da vida? Não, já tive vários episódios antes. Aí, o que é que você faz para aliviar? Ah, eu alongo. Aí ela mostra o alongamento que faz para aliviar. Ela vai lá, dobra o tronco à frente, vai lá embaixo no pé. E ela fala, nossa, é um alívio, a dor na perna some na mesma hora. Ou seja, uma resposta sintomática consistente associada a uma idade avançada, que já pode ter degenerações severas na coluna, e que alivia com abertura de espaço. Aí alivia com abertura de espaço, qual é a classificação? Qual é o diagnóstico dela? Ela tem uma estenose lateral foraminal. Ela tem uma estenose de canal foraminal. Então, as 4 primeiras pacientes que vocês vão atender amanhã têm o mesmo diagnóstico. Vieram do médico com uma ressonância dizendo que tem hernia de disco. Só que você reuniu características de cada subgrupo e percebeu que, apesar do mesmo diagnóstico, a classificação dessas pacientes era completamente diferente. E se a classificação era completamente diferente, a abordagem terapêutica também vai ser completamente diferente. E aí eu passo mais credibilidade, eu passo mais confiança e essas 4 pacientes fecham um plano de tratamento com você. Caio, e a síndrome radicular? Não é só com você. A síndrome radicular precisa de um anestesiologista para fazer bloqueio, precisa de um anestesiologista para tomar medicação durante o tratamento. Se o enfrentamento tiver mais se o perfil psicossocial do paciente for mais enfrentador, for mais evitador do que enfrentador, essa paciente também precisa de uma psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Então essa paciente aqui, bloqueio de movimento vai resolver só com você, a aderência de rede nervosa vai resolver só com você, a síndrome radicular vai precisar de anestésio psicólogo em algumas vezes, a estenose, às vezes ela é flexível, às vezes ela é inflexível. Como assim, Caio? Pois é, tem estenose que a gente brinca que são macias, respondem ao movimento, e tem estenose que a gente brinca que são duras, não respondem ao movimento. As que não respondem, o gerenciamento muitas vezes vai ser cirúrgico. As que respondem, a reavaliação tem que ser em 6 semanas. Porque se em 6 semanas os testes referenciais dela mudarem, aí a gente faz mais 6 semanas para completar 3 meses para fazer a completa reabilitação. E aí você me pergunta, completa reabilitação é zerador? Claro que não. Nós somos fisioterapeutas, nós tratamos função. A dor vai por tabela, se estiver associada à função. Se a dor for uma dor neuropática, nociceptiva, se a dor for uma dor neuropática ou uma dor nociplástica, com várias barreiras de recuperação, vários componentes emocionais e contextuais que fazem a paciente não melhorar, não adianta você ficar tentando tratar essa paciente. Não adianta. Você vai ficar gastando o dinheiro dela à toa e você vai ficar frustrado e ela vai falar que você não presta, que o tratamento não funciona, quiçá vai pedir seu dinheiro de volta, porque você não soube identificar o padrão clínico do paciente. E porque você não soube identificar o padrão clínico do paciente, você vendeu um plano de tratamento que não ia servir para nada dela. Beleza? Tô atendendo uma paciente assim, muita dor, choque, falta de força na perna até o pé. Acamada há quase 15 dias. Primeiro episódio já veio desse jeito. Única coisa que consegui fazer. E aí, qual é que é a classificação, Lidiane? Complicado. Bem complicado. Então vamos lá, pessoal. Miriam, seja muito bem-vinda. Angelita, Maria Cristina, Antônio Mesquita, Ellen Fisiocoluna, grande Edmar, Rafaela, seja muito bem-vinda. Grande Maicon Barbalho, pessoal que é aluno aí tá
firme e forte na presença. Albert Lucas, seja bem-vindo. Então é isso, pessoal, olha só. Eu tenho dor. Eu fiz um exame de imagem, eu rasgo o exame de imagem. Por que eu rasgo o exame de imagem? Porque o exame de imagem é case de superfaturamento em saúde. O paciente, ele é submetido a exame de imagem desnecessariamente em 96 a 97% dos casos, só para superfaturar o plano de saúde naquele serviço. O exame de imagem é desnecessário na maioria esmagadora dos casos e é prejudicial. Como assim prejudicial? Porque gera medo, gera ansiedade, gera catastrofização, evitação do movimento, mais rigidez e perpetua dor. Principalmente se o paciente não teve um relato de trauma, que é do acidente. Então rasga o exame de imagem se você não teve trauma, que é do acidente, febre junto com a dor, incontinência urinária e perda de peso sem motivo. Vai direto no fisioterapeuta. Por quê? A gente não percebe quando a rigidez se instala. Eu quero que todo mundo que está me assistindo aí faça assim com o cotovelo, ó. Dobre e estique, dobre e estique, dobre e estique. Você sente alguma coisa? Não é para sentir. Se você sentiu, tem alguma coisa errada com o seu cotovelo. A articulação ela tem que estar livre, completa e sem dor. Agora sim, se você levantou e aí você fez assim, ó, com a coluna, não sentiu nada, fez assim, não sentiu nada, aí você fez assim, ó, não sentiu nada, aí você fez assim, ó, ai, tem alguma coisa errada. Se você testou essas 4 direções de movimento da coluna lombar e sentiu alguma coisa, tem alguma coisa errada com você. É a rigidez que já chegou e você não percebeu. O fato de você não perceber a rigidez vai fazer com que você não trate, porque você não tem dor, não tem capacidade. Essa rigidez vai tomando o seu corpo, fazendo com que os outros movimentos também se tornem difíceis e dolorosos. E às vezes esses movimentos até transmitem a dor irradiada para a genital ou para a perna. E ao transmitir essa dor irradiada, ele pode agravar o seu quadro. Então um movimento que poderia ser remédio passa a ser veneno. Principalmente se você estiver tratando assim de forma generalista. Como é que trata de forma generalista? Vou responder outra pergunta que saiu aí, tá? Se tiver mais perguntas, pode comentar aí. Ou mandar nessa interrogação aqui embaixo. Como é que você... Como é um tratamento generalista? Tratamento generalista é assim, ó. Você tá com dor, vai no médico, toma um remédio, e aí o médico fala assim, vá fazer hidroginástica. Não, vá fazer hidroterapia. Aí você, em vez de fazer hidroterapia, você faz hidroginástica, porque é mais barato. E aí a hidroterapia é individual, é você e o terapeuta, e a hidroginástica é em grupo. E aí na hidroginástica você está fazendo uma série de exercícios que não é para o seu caso. São exercícios gerais de treinamento, de socialização, de interação, de circulação, de cardíaco, né? Exercícios para o sistema cardiovascular, não é nada específico para a sua dor. Aí você vai no ortopedista, o ortopedista vai lá e vai fazer RPG. Aí o RPG é um tratamento postural, e postura não tem nada a ver com dor, a não ser que seja aberrante. E aí tem uma diferença de alteração postural para postura aberrante. Postura aberrante é o paciente chegar no seu consultório e tá assim, ó. Isso é postura aberrante. Alteração postural é o paciente chegar no seu consultório e tá assim, ó. A estrutura dele é assim. Como a estrutura dele é assim, o corpo dele já está adaptado a essa alteração postural. E o fato do corpo dele estar adaptado a essa alteração postural faz com que quando você tente mudar essa alteração,
o paciente piore. O paciente não está acostumado com a nova posição. Tem que acostumar, empurra RPG 3 meses nele para acostumar. Aí o cara desenvolve disfunção de controle em movimento. Porque o cara é assim e você quer colocar o cara assim porque a sociedade diz que isso é elegante. Aí você vai no ortopedista e o ortopedista fala para você, vai fazer pilates. Gente, infelizmente, o pilates não é mais um tratamento individual. O pilates é uma modalidade de atividade física, onde vai ficar você e mais 5, 6 alunos em uma turma com o instrutor. O instrutor vai passar exercícios gerais para você, nada específico para dor. E aí você pode ser um grupo pequeno que melhora só de estar se movimentando. E aí não é o pilates que está melhorando você, é o movimento em geral que está melhorando você. Se você não estivesse no pilates, estivesse fazendo uma caminhada, você ia melhorar do mesmo jeito. Agora, quando você é desses grupos que eu citei aqui, você não melhora com qualquer movimento generalista, você melhora com movimentos específicos e com conjuntos de movimentos específicos. Nessa brincadeira, o paciente começa a ter desesperança, porque ele está fazendo tudo que estão mandando para ele. Ele está fazendo pilates, ele está fazendo RPG, ele foi fazer a hidro, ele está fazendo ozônio, né? Ele está fazendo uma porrada de tratamento e ele não está melhorando, ele fica desesperançoso. E o sentimento de desesperança é uma corda no pescoço, porque o paciente perde a motivação, e o paciente perdendo a motivação, ele entra em comportamentos de evitação, e nesse comportamento de evitação ele perpetua a rigidez. O fato de perpetuar a rigidez vai colaborar para que a dor na TM dele aumente, para que a dor de cabeça dele aumente, para que a dor no ombro dele aumente, joelho, coluna e por aí vai. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, por que eu estou falando tanto da ortopedia? Porque, pessoal, ortopedista não é fisioterapeuta, assim como fisioterapeuta não é ortopedista. Semana passada, chegou uma vovozinha lá, de 73 anos, que estava colocando um jarro de planta na janela e sentiu estalar a coluna. Nessa noite que ela colocou esse jarro de planta, e ela mandou a foto para mim, é um jarro relativamente leve. Nessa semana que ela colocou o jarro de planta, ela não conseguiu dormir, porque ela não tinha posição na cama. Aí eu avaliei ela, e ela não conseguia mover em todas as direções com a exacerbação da dor torácica dela. E aí eu falei para ela assim, minha vovozinha querida, seu caso é para um ortopedista. O ortopedista precisa investigar sua torácica para detectar o problema, te passar medicação, talvez um colete, e depois você volta para cá. O que é que o senhor acha que eu tenho, doutor Caio? Eu não sei o que a senhora tem, porque a senhora não teve resposta ao movimento. E quando o paciente não tem resposta ao movimento, o tratamento não é com a fisioterapia, é com a ortopedia, ou com a psicologia, ou com a educação física, ou com a anestesiologia. Como a senhora não teve resposta ao movimento, eu vou te encaminhar para esse colega aqui para te avaliar. E aí, quando chegou na sexta-feira, ela foi no colega, e o colega fez uma radiografia de tórax e ela teve uma fratura de corpo vertebral de T5. Você entende a diferença? Se eu não tivesse reconhecido o padrão clínico dela, eu teria colocado ela deitada na maca, feito liberação miofascial, ventosa, dry needling, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, RPG, pilates. Eu teria feito eletroanalgesia, choquinho, calorzinho, micro-onda. Eu teria feito tudo o que tivesse de procedimento lá e eu não estaria tratando ela porque a vovozinha fraturou a coluna. Se o paciente fraturou coluna, joelho, é ortopedista primeiro. Se o paciente não teve fratura, trauma, queda ou acidente, é fisioterapeuta primeiro. Então a importância de você reconhecer esse padrão clínico é essa. O ortopedista, ele não é fisioterapeuta para te dizer qual é o tratamento que você vai fazer. Ele não pode te dizer que você vai fazer RPG. Ele não pode te dizer que você vai para o Pilates, que você vai para a hidro. Porque a hidro,
não é uma modalidade médica. A hidroterapia é uma modalidade fisioterapêutica. O RPG é uma modalidade fisioterapêutica. O Pilates é uma modalidade fisioterapêutica e de educação física. Então, quando um ortopedista fala para você o que você tem que fazer no tratamento, ele está cometendo exercício ilegal da profissão. Se ele for denunciado, ele responde no seu conselho. Assim como nós, como fisioterapeutas, não podemos dizer, toma esse remedinho aqui que é um anti-inflamatório bom, toma um analgésicozinho aqui, que é um analgésico muito bom. Aí você fala isso para o paciente toma um remédio, tem uma reação alérgica, um edema de glote e morre. Tomou esse remédio, mas quem mandou tomar esse remédio? O fisioterapeuta. E aí seu diploma é cassado e você para de exercer a profissão porque você fez merda. Porque você indicou um remédio para um paciente, você não estudou farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, interação medicamentosa. Você não estudou patologia aplicada com Mar Abbas. Você não estudou tratado de fisiologia médica. Você não estudou nada disso para estar prescrevendo remédio, para estar orientando o paciente a tomar remédio. Você, assim como o médico, não estudou nada de fisioterapia. Então, quando você tiver uma dor sem relato de trauma, você vai no fisio primeiro, e quando você for no fisio primeiro, ele vai identificar qual é o tratamento que vai ser indicado para você. E se o seu caso for uma articulação comprometida, uma síndrome radicular, se o seu caso for uma estenose dura, se o seu caso for um trauma, um pós-cirúrgico, o fisioterapeuta ele vai saber te encaminhar para uma consulta médica, que pode não ser ortopédica, pode ser anestesiológica. E você vai ter o tratamento adequado, sem direcionamento você não vai ficar. Então, se eu não sei reconhecer o padrão clínico, eu não sei diagnosticar e classificar o meu paciente, eu vou tratar todo mundo igual, como se fosse tentativa e erro. Tratando todo mundo igual como se fosse tentativa e erro, eu fico frustrado. E essa frustração é porque eu não sigo as diretrizes científicas disponíveis. Por exemplo, o Schulze Wisely. O Schulze Wisely, ele recomenda que você não oriente schulzewisely.org. Ele recomenda que você não oriente o paciente a fazer exame de imagem antes de 6 semanas. Ele recomenda que você não use anti-inflamatório não esteroidal se o benefício não superar o risco. Que você entre primeiro com analgésicos simples e não AINES, e não antineuríticos, e não antidepressivos. Choosing Wisely Brasil, dor lombar. Olha só, top 5, vou mostrar aqui para vocês. E aí é chancelada pela Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, tá? Você vai ver o top 5 aqui. Olha só, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver quem tá aí. Maicon, Anderson, Lidiane, Kellerman, Bruno, Jaqueline, Albert, Ellen, outra Jaqueline, Rodrigo, Miriam, Jaque, Tamires, Anthony, Pati Marques, Joe Yamaguchi, esse nome é boladão, viu, Joe? Joe Yamaguchi, Iago Cavalcante, Maria Cristina Silva Santos. Olha só, quando eu abro a boca para falar coisa para vocês aqui, pessoal, eu tô embasado. Eu não falo da minha cabeça, não, ó. Olha só. Imagine, só imagine que todos os profissionais mais especialistas na área se reuniram, analisaram as revisões sistemáticas, o que tinha evidência e o que não tinha evidência, e falaram assim, ó, isso aqui é ruim e isso aqui é bom. Eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. Não utilize recursos terapêuticos passivos de forma prolongada e isolada para pacientes com dor lombar. O que é um recurso passivo? Recurso passivo
é tudo aquilo que o paciente recebe e não participa. Exemplo, se você chegar lá no consultório e eu deitar você numa maca para fazer osteopatia e quiropraxia, você não vai estar fazendo nada. Você vai estar recebendo. É um recurso passivo. Se você chegar lá no consultório, eu identificar uma disfunção de controle e movimento no seu quadril e eu começar a trabalhar com reversões de estabilizações, com combinações de isotônicas para você controlar o movimento, você não está passivo, você está fazendo comigo. Logo você está ativo, porém assistido. Não é um recurso passivo. Você entende isso? Meu amor, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Olha, você entende a diferença? Se eu estou recebendo um tratamento e se eu estou participando de um tratamento, vou mostrar para você aqui de novo. Ó. Não utilize recursos passivos de forma prolongada para pacientes com dor lombar. A indicação de terapias passivas está aconselhada apenas na presença de alto grau de irritabilidade tecidual, sendo substituída por estratégias de tratamento ativas precocemente. A utilização isolada de técnicas passivas não estimula o paciente a participar ativamente do processo de reabilitação, algo importante na melhora do quadro clínico. Aí vamos quebrar outro mito. Você tá aí com a dor lombar desgramada, já foi para emergência várias vezes. Aí você viu no Shopee, uma cinta que prende a sua lombar. E aí a cinta tá assim, para pacientes com dor lombar. Promove estabilidade da coluna vertebral, livrando o paciente de dores. Ó que discurso maravilhoso. Você vai lá e compra a cinta e começa a usar a cinta. Você vai malhar com a cinta. Se você for mulher, você coloca a cinta por debaixo do vestido para afinar sua cintura e você ficar mais bonita, porque você é vaidosa, que eu sei. Você vai fazer tudo o que você imaginar com a cinta. E aí, ó a recomendação 2 do Choosing Wisely. Olha a recomendação 2, ó. Não utilize cintas ou imobilizadores para prevenir, bem como para o tratamento da dor lombar crônica. O uso de cintas imobilizadoras lombares não se mostra eficaz para tratamento nem como prevenção de dor lombar crônica. Estas ações podem gerar uma falsa percepção de melhora ou proteção local, situações não comprovadas como eficazes. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso, olha só, estou te falando isso porque quando você usa uma cinta, a gente tem um músculo chamado transverso abdominal. E o transverso abdominal é a sua cinta. E quando você coloca um dispositivo externo, uma órtese, o que vai acontecer? O transverso abdominal vai falar assim, não vou usar energia. Ele já está colocando um recurso externo ali. E aí, eu crio mais inatividade, reforço um comportamento protetor, reforço um comportamento evitador e perpetuo o meu quadro de dor. Entende? É muito complicado isso, porque a sociedade em massa faz uso desses dispositivos. Não é mesmo? Então vamos para a recomendação 3? Recomendação 3, ó. Que eu falei já. Não sugira exame de imagem para dor lombar crônica, a menos que se suspeite de doenças graves, tais como trauma, câncer, infecção, síndrome de Caldequina, condições inflamatórias como artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Não havendo suspeita de doença grave, o exame não irá orientar a tomada de decisão do fisioterapeuta e também não irá alterar o desfecho. Por outro lado, os exames de imagem podem gerar maiores custos, prejuízos para a saúde do paciente, além da geração de novos exames de imagem e intervenções adicionais desnecessárias. Os resultados de exames de imagem podem gerar uma preocupação desnecessária ao paciente, interferindo na melhora do quadro clínico. Olha, tudo que eu falei no início da live, não foi? Tudo que eu falei no início da live. Então, o que seria uma síndrome de Caldequina? Você ia ficar com anestesia em cela. Imagina que você está sentado na sua bike, pedalando 40 quilômetros.
né? Minha bike tá aqui bonitinha ela aqui. Imagina que você tá na sua bike pedalando 40 km. Aí do nada você começa a sentir a genital e a parte adutora da sua coxa adormecer. Essa situação pode gerar uma incontinência urinária. Aí você sai do pedal, vai tomar seu banho, chega em casa e aí você sente um cheiro de urina muito forte. E você não lembra de ter urinado. Você perdeu urina porque o esfíncter urinário, o esfíncter anal, até fezes o paciente pode perder, porque a compressão no nervo estava tão forte que adormeceu a genital e o adutor da coxa, a parte interna da coxa, e você perdeu o controle esfincteriano. Então essa é uma situação grave. Anestesia em cela, como se você estivesse sentado num cavalo cavalgando por 6 horas, aí do nada adormece tudo. Pois é, o paciente pode estar sentindo isso sem nenhuma compressão, sem nenhuma atividade, sem estar no pedal, sem estar cavalgando, né? Sem estar trabalhando sentado prolongado. O paciente pode sentir isso, e isso é uma condição grave, tem que ser encaminhada para o médico, porque a compressão nervosa é real e ele tem que fazer uma cirurgia de descompressão. Então, identificar se o paciente está com síndrome de Caldequina é muito importante por causa disso. Espondilite anquilosante, o paciente, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, eu testo, porque nada impede do paciente ter uma articulação estruturalmente comprometida com a dupla apresentação clínica de um bloqueio de movimento, de uma síndrome radicular, de uma restrição tecidual. E aí a gente trata o bloqueio, a restrição ou a síndrome radicular, e o paciente tem uma melhora que é autolimitada pela doença reumática, autolimitada pela artrite reumatoide e pela espondilite anquilosante. Como é que você vai identificar isso aí? Esse paciente, ele faz terapia com corticoide. Esse paciente, ele passou no reumatologista e tem FAN positivo, fator antinuclear no exame de sangue positivo, e ele está em acompanhamento reumatológico. Você não é o primeiro profissional que ele chegou, com certeza. O paciente já vem com esse diagnóstico. E se for o primeiro profissional, você vai ver que não há resposta mecânica. Vai ver que tudo o paciente agrava. Você vai classificar ele em estruturalmente comprometido ou em artropatia inflamatória. E aí você vai encaminhar, tratar em contingência, exercícios que produzam uma dor, mas que não piorem, manter o paciente ativo, educar enquanto a história é natural, orientar a terapia cognitivo-comportamental, para poder fazer com que esse paciente lide melhor com o problema, tá? Perguntas, pessoal, manda nos comentários aí, tá? Tá acabando já. Vamos nessa. Ó o próximo. Não utilize exames de imagem para basear sua conduta de tratamento em pacientes com dor lombar crônica. O exame de imagem não tem demonstrado ser eficaz para auxiliar na decisão clínica do fisioterapeuta para tratamento do dor lombar. Além da falta de benefício clínico, a rotina clínica com apoio do uso de imagem para dor lombar, está associada à exposição à radiação, radiografia e tomografia computadorizada, e aumenta das despesas diretas para os pacientes, que pode levar a procedimentos clínicos desnecessários. Cirurgias, por exemplo. Então, basear sua conduta na hérnia que está no exame, na artrose que está no exame, na síndrome facetária que está no exame, na compressão do ciático que está no exame, é uma decisão falha, na maioria esmagadora dos casos. Não recomende o uso de palmilhas como prevenção, bem como tratamento para dor lombar crônica. Não há evidências suficientes para apoiar o uso de palmilhas para tratamento do lombar, bem como prevenção do quadro álgico da coluna vertebral. Tá aqui, ó. Então, quem quiser, coloca Choosing Wisely Brasil e vai cair aqui para você ver as recomendações. Isso é muito importante, tá, pessoal? Ó a metodologia. Envolveu a participação de 17 clínicos e pesquisadores fisioterapeutas de todos os estados brasileiros que compuseram a força-tarefa, resultando em 8 recomendações. O trabalho foi apresentado a profissionais fisioterapeutas registrados no conselho de todo o país, e a votação por 1.113 trouxe como finalistas as 5 recomendações apresentadas nessa lista. A recomendação recomendações baseiam-se em imprescindível raciocínio probabilístico e no comportamento médio dos resultados das intervenções,
em decisão compartilhada com um profissional de confiança devem ser recalibradas considerando condição clínica específica, valores e preferência do paciente. Então assim, pessoal, eu não tenho mais nada para falar. Eu luto diariamente contra um sistema sujo e corrupto que empurra exame de imagem no paciente e gera todos esses efeitos negativos na vida do paciente. Eu luto diariamente contra recomendações biomédicas, não só de ortopedistas, como também de fisioterapeutas. Esses fisioterapeutas, esses ortopedistas, não é a classe que é ruim, não é o profissional que não trabalha baseando nisso aqui, ó, evidência científica. Se você chegar no Google agora, é porque eu estou sem o tripé aqui, senão eu compartilhava a tela com você. Se você chegar no Google agora e botar The Prognosis of Acute and Chronic Back Pain, você vai achar um dos maiores artigos científicos publicados no The Lancet de uma pesquisadora foda brasileira chamada Lucila Costa, onde ela chama a atenção para o prognóstico da dor lombar. E o prognóstico da dor lombar é altamente favorável. Não tem por que o paciente estar em crise, porque o paciente ele acha que ele está tendo uma condição grave. O paciente acha que ele vai morrer. Eu atendi uma paciente online, que a paciente olhou para minha cara e falou assim: parece que eu vou morrer. E a gente sabe que dor lombar não mata. Se a paciente não tem uma red flag, com a fratura com compressão nervosa, perda de controle esfincteriano, perda de nível de consciência, coma, dor lombar não mata. O paciente estava falando comigo aos berros, chorando, falando que ia morrer. E você acha que isso é baseado em quê? Você acha que por que isso acontece com os pacientes? Essa sensação de desespero, de gravidade, por causa de informações não científicas. Se uma paciente tem um entorse de tornozelo e o tornozelo vira uma laranja, e aí ela chega na emergência, paga R$500, paga R$800 para fazer uma radiografia, vê a radiografia não tem fratura, aí toma uma injeção, vai fazer uma ressonância, pedem contraste, só ela já gastou R$2.500, eu tenho um plano de saúde, aí o plano de saúde já gastou R$2.500, onerou por causa de sua idade, onerou na virada do plano, porque você está usando o plano de saúde de forma desnecessária, exagerada. Olha só a diferença. O paciente chegou no consultório com entorse de tornozelo, sem conseguir dar 4 passos. Você palpa 3 pontos específicos da regra de Ottawa e todos os pontos são dolorosos. E você fala assim, ó, você tá com a fratura do tornozelo. Você não precisa de radiografia, você não precisa de ressonância, você não precisa de imagem. Você tá dentro de um critério, de uma regra de predição clínica consolidada internacionalmente, que todo profissional de saúde musculoesquelética, seja ortopedista ou fisioterapeuta, tem a obrigação de saber, para minimizar o custo do sistema de saúde, para o dinheiro que vai para o sistema de saúde ser colocado efetivamente aonde é necessário, não com custos desnecessários como exames de imagem. Olha a diferença. Só porque você fez uma regrinha de um exame físico. Aí você vai, um paciente com crise de dor lombar irradiada para a perna, com sinais neurológicos positivos e negativos. Você, meu Deus, é uma síndrome radicular. Esse paciente precisa fazer uma ressonância para descobrir que ele tem uma hernia de disco. Você faz slump, laseg cruzado dá uma concordância, tem uma sensibilidade de 95% para grandes hérnias de disco. Você examinou o paciente fisicamente e você matou a charada que ele tem de fato hernia de disco e a dor predominante é na perna. Você não precisou de uma ressonância para detectar isso. Mas o paciente vai operar. Quem disse que ele vai operar? Esse paciente que opera versus que faz a cirurgia falsa melhora igual em 1 ano. Esse paciente que opera versus que faz o tratamento conservador melhora igual em 1 ano. Por que ele vai operar? Ele é um atleta de alto rendimento que precisa fazer uma prova daqui a 2 meses e não tem tempo, nem paciência e tem recurso financeiro para fazer a cirurgia o mais rápido possível? Beleza, ele opera. Aí ele vai e opera, 50% continua com dor, 50% melhora da dor. Porque, gente, a dor não vem só da hérnia, a dor não vem só da artrose, a dor não vem só da bursite, da tendinite, da condromalácia patelar, da síndrome do impacto femoroacetabular,
da discinesia escapular, do valgo dinâmico, enfim, do caralho a quatro. Dor é multidimensional. Dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é cognitivo, valorativo, afetivo, motivacional e sensório discriminativo. Não dá pra dizer que dói por causa de uma coisa estrutural. Não dá pra dizer que o paciente não teve trauma, não teve queda, não teve um acidente, não tem nenhum fato na história de clínica dele que faça, a partir daqui minha dor desencadeou. Não tem. Foi uma dor que começou sem razão aparente. Antes da crise, você ia meter a imagem nesse paciente e esse paciente estaria com a hérnia lá. Uma hérnia não se dá da noite para o dia porque você teve sua primeira crise lombar da vida. A hérnia já estava lá há 10, 20 anos e você não sentia nada. Por que agora você está sentindo? Gente, apenas 4% das hérnias que vêm no exame de imagem são verdadeiras. 4%. Desses 4% que são verdadeiras, 86% melhoram sem fazer nada. 14% precisam de intervenção. Quando você tem dados de probabilidade, você fica tranquilo dando prognóstico para o paciente, passando a confiança para o paciente. Beleza? Olha só, tem mais perguntas aí? Vamos encerrar, acho que já falamos tudo, hein? Obrigado aos que ficaram. Mestre, as pessoas de dor lombar crônica ficam por causa de profissionais de saúde. Exatamente. E iatrogenia. O profissional da saúde é o maior responsável pela cronificação da dor lombar. Seja ele médico, fisioterapeuta, educador físico. Educador físico é uma beleza para deixar cronificar. Porque fala que tudo é fraqueza. Pilateiro é uma beleza. Fala que tudo é core, é powerhouse. É mobilidade. Você tá sem mobilidade, você tá com instabilidade. Rapaz, falar para uma pessoa em crise de dor que ela tá com a coluna instável deveria ser um crime com 3 anos de cadeia. Porque os efeitos negativos que o paciente sofre depois de um diagnóstico desse. Rapaz, você estudou 6 anos, 5 anos. Você fez pós-graduação, você veste um jaleco, você é uma autoridade. Você abrir a boca e falar para o paciente que o paciente tá instável, rei. Pelo amor de Deus, repensa a sua vida profissional aí. Exatamente. Infelizmente. Então é isso, pessoal. Sem mais perguntas, deixa eu ver se chegou na caixinha aqui. Acho que só. Falamos demais. Essa semana vai ter mais live. A qualquer momento eu volto nos stories. Tem caixinha de pergunta para vocês tirarem dúvida lá nos stories. E é isso. Um grande abraço. E movimento é vida, como sempre.